Você tinha ou passou a ter um compromisso diário com Deus? Seja escrevendo, seja meditando, seja lendo a palavra. Como era a sua rotina? Uhum. Então, isso que é muito interessante. Eu sempre tive, desde a minha adolescência, quando eu comecei mesmo um relacionamento mais íntimo com Deus, eu já estabeleci um hábito diário de me encontrar sempre com Ele, todo dia. E eu sempre gostei muito. Né, sou uma pessoa naturalmente introvertida, então não tenho problema em estar sozinha, em silêncio. Então, eram práticas espirituais que eu amava muito fazer. Uhum. E, inclusive, assim, depois da maternidade, eu tive que reformular um pouco a forma como eu praticava esse hábito diário, né, de me encontrar com Deus. Mas assim, eu gosto de denominar essa fase que eu passei como uma noite escura da minha alma mesmo, em que, de alguma maneira, eu não conseguia mais ouvir a Deus. Mesmo que eu estivesse lá, todo dia, buscando, eu não ouvia. Demorou essa fase? Demorou muito. Foi assim, 2 anos. Mas eu sei hoje que ele estava. Mesmo que eu não ouvia. Mesmo que eu não estivesse ouvindo, ele ainda estava lá. E esse foi um dos aprendizados que eu tive nesse momento. De entender que a minha percepção da realidade, ela não condiz necessariamente com o que de fato está acontecendo. Então, eu posso não estar sentindo a presença de Deus, mas isso não significa que ele não esteja presente. Eu posso não estar vendo que Deus está no controle, mas isso não significa que ele não esteja no controle. E a gente passar a ter essa mudança de mentalidade, de entender o que eu vejo, né? As minhas emoções, os meus sentimentos não são lentes confiáveis para a realidade, me ajudou muito a passar por essa noite escura, onde eu não estava sentindo o amor de Deus. Eu estava dizendo, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Que nem o salmista, Uma sabe? noite, 2 anos numa noite escura, acho Pois que já é, pensou, pois gente. é. Principalmente para quem é ansioso, né? É ansiosa pela Nossa. resposta, por querer realizar. Uhum. Porque muitas vezes a ansiedade é a gente querer. Às vezes nem é. A gente não quer tanto, pelo menos eu falo por mim. As minhas ansiedades é de querer, hoje em dia, realizar o que Deus quer que eu Sim. realize. Mas mesmo assim eu ainda me deparo com a minha própria ansiedade. Falo, Deus, eu não estou entendendo. Não demora para me explicar, Deus. Eu quero poder realizar mais. Então, às vezes, ele só quer falar para mim: você tem que ser menos ansiosa, eu já vou te falar. A primeira coisa que eu estou te falando, seja menos ansiosa. É. Para eu poder te revelar mais. E às vezes eu também quero realizar os planos de Deus hoje, mas eu ainda tenho que dominar minha ansiedade. E eu acho que é um aprendizado constante, como você falou, muitas vezes você já tinha uma caminhada com Deus, mas ele queria mais, ele queria trabalhar mais em você, né? Ele queria te ver crescendo, passando a sua vivência, suas experiências para outras pessoas, indo adiante. Muitas vezes aquilo que você guardava ali entre 4 paredes, você que era mais calada, ele queria que você expusesse. Total. E precisou desse trabalho, né? Total, total. E eu precisei mesmo passar por todas essas crises, por todas essas quebras de pressupostos que eu tinha sobre mim mesma, sobre Deus, sobre o que era uma vida bem-sucedida, né? E aprender a lidar com a frustração, lidar com o fracasso aparente. E compreender, Senhor, o que o Senhor quer, em última instância, é estar comigo e que eu esteja com você e que o caráter de Jesus seja formado em mim. Então, frente a este que é o bem da vida, esses 2 anos foram os melhores anos da minha vida, porque foi quando foi quando o caráter de Cristo foi mais forjado em mim. Quando ele começou a mostrar os ídolos do meu coração, a falar, olha, você não precisa ser a boa filha para que eu te ame. Você não precisa estar realizando nada para que eu te ame. E isso foi muito forte para mim, porque eu, justamente assim, perfeccionista, sempre fui muito produtiva, sempre fui muito ativa na igreja. E aí, nesse período de 2 anos de noite escura, eu não tinha energia para fazer nada. Eu não conseguia fazer nada. E eu ficava muito pensando, cara, como que eu tô, sabe? Como que eu tô edificando o reino? Como que eu tô servindo
o propósito de Deus para minha vida. E foi quando o Senhor foi me revelando, não, o propósito que eu tenho para a tua vida é ter Jesus formado em você. E tudo coopera para este bem. Uhum. Este é o bem da vida, é o caráter de Cristo formado. Então, vão ter, sim, dentro do nosso processo de restauração à imagem do Filho amado, vão ter momentos de noite escura, vão ter momentos em que a gente vai pensar, Senhor, por quê? Onde o Senhor está? Mas a gente ainda pode crer que Ele está agindo para este bom propósito da vida. É importante, acho que ressaltar, você comentou, né, que você teve que lidar com os pensamentos, com as suas próprias emoções. E eu vi algo no seu Instagram, um comentário seu, onde você falava que muitas vezes a gente fala, a gente não deve confiar nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, mas elas estão ali. Sim. Então, como lidar com elas? Como saber quais a gente deve crer e quais a gente deve deixar de lado? Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu achei tão interessante a forma com que você se explicou ali, falou sobre esse assunto. Isso é muito legal, assim, foi um dos aprendizados dessa Porque não basta só virar as costas, isso eu não estou sentindo, isso não faz parte de mim, senão aquele sentimento, aquela emoção vai sempre nos revisitar, né? Porque nós somos seres integrais, né? Nós não somos só seres racionais, nós somos seres emocionais também. E as emoções, elas fazem parte da imagem de Deus em nós. Deus é um Deus que se emociona, Ele é um Deus que se comove. Deus não é um Deus que está sempre com o mesmo estado de espírito. A gente vê na narrativa bíblica Deus se emocionando, Deus se arrependendo, Deus sentindo raiva. E parte da imagem dele em nós é a gente sentir também. Só que, como todas as outras coisas, do lado de cada eternidade e depois da queda, as nossas emoções estão corrompidas pelo pecado. Então, elas não são mais confiáveis. Não é que elas não sejam boas. Eu acho que essa é uma grande questão dentro da igreja, que às vezes a gente quer separar em caixinhas, né? Do tipo, isso é pecado e isso não é pecado. Mas tudo que é bom na vida está, de alguma maneira, manchado pelo pecado, né? Então, as nossas emoções, todas elas são emoções que fazem parte da nossa experiência humana, que estão, de alguma maneira, corrompidas pelo pecado, distorcidas pelo pecado. E é por isso que a gente se culpa muitas vezes quando a gente sente algo que a gente não gostaria de estar sentindo, Exato. Que a gente, né, se percebe tendo um pensamento ruim sobre uma pessoa, sobre uma situação, e fala, poxa, isso era para eu estar mais evoluída com relação a isso. E essa culpa acaba nos deixando mais para baixo ainda. Exato, né? Como se por estar em Cristo a gente não deveria mais sentir emoções difíceis. Sim. Ou que a gente não está sujeito mais a sentir raiva, ou coisas do tipo, né? E se o sentir algo fosse pecado, não teria passagens na Bíblia como irai-vos, mas não pequeis. Né? Então, assim, faz parte da vida, e principalmente dentro de uma realidade corrompida pelo pecado, a gente está suscetível a toda a gama de emoções, né? Agora, o que a gente faz com essas emoções? Existem duas formas, assim, mais clássicas de lidar com as emoções. Ou a gente evita, a gente finge que elas não existem, e aí a gente empurra para baixo do tapete, mas como você disse, depois elas vêm e cobram a conta desse empurrar, né? Ou a gente expressa. E aí são pessoas que agem por impulso, né? Então, assim, sentir raiva, expresso a raiva. Sentir medo, né? Sou guiada pelo medo. Mas o Senhor nos chama a um terceiro caminho de lidar com as emoções dentro do reino de Deus, que é a gente levar essas emoções para o trono da graça de Deus. E, assim, os salmos estão recheados de relatos de pessoas que sentiram raiva, que estavam em depressão, que estavam sentindo crises de ansiedade, crises de pânico, levando esses sentimentos para serem vivenciados na presença do Pai. E processados ali na presença do Pai. E transformados pela presença do Pai. Então, a gente vê muitas vezes o salmista chegando no trono da graça, dizendo, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Eu estou só pele e osso. Minha lágrima é o meu alimento de dia e de noite. Aonde o Senhor está? E aí,
neste momento, parece que vira uma chave e ele começa, mas eu ainda te louvarei. Eu ainda vou recordar quem o Senhor é, a sua presença, o seu poder. Então, a gente precisa muito integrar as nossas emoções dentro da nossa espiritualidade. E eu, particularmente, venho de uma tradição cristã mais reformada, que tende a ser mais intelectualizada e que tende a se afastar um pouco mais das expressões emocionais da fé, né? A gente tem outros irmãos que ouvem aqui também, que vêm de uma outra tradição, que talvez seja mais emocional, que se deixe levar mais pelas emoções. E eu acho que o convite de Deus para lidar com as nossas emoções é que a gente encontre esse caminho do meio, de não evitá-las, mas também de não nos deixar ser conduzido por elas. Porque elas não são guias confiáveis, né? Quem é o nosso guia? É o Espírito Santo de Deus. E para isso a gente precisa abrir um espaço entre a nossa emoção e a nossa reação. E esse espaço é o espaço em que eu vou em oração, e aí, assim, aonde quer que eu estiver, não precisa ser necessariamente só no quarto secreto, né? Vou guardar para levar para o meu quarto secreto e processar a presença de Deus. Aonde quer que você estivesse, fala, Senhor, estou sentindo raiva agora, eu queria bater, mas assim, deixa eu me lembrar quem o Senhor é, o que o Senhor está fazendo, quem eu sou em Ti, e tá aqui. Que a minha reação seja guiada pelo Espírito Santo. É, aquele impulso que muitas vezes a gente fala, ai, como que a gente vai lidar com ele? Ah, respira 10 vezes que passa. Esse respirar, quando você respira na presença de Deus, é que é transformador, é que se torna poderoso. O respirar simplesmente não faz com que a dor passe, com que aquela emoção se dilua, mas respirar na presença de Deus, em oração, em pedidos, é que faz essa emoção transformar e você ter um entendimento. Eu percebi isso claramente. Eu sempre falo sobre a questão do meu casamento, porque foi quando eu passei a realmente me abrir na presença de Deus. Eu falo, reclame menos, ore mais, mas encare esses sentimentos, essas incompletudes na presença de Deus. Porque é assim que vai ser transformado. Você reclamar menos, mas só guardar para si, é aquilo. Vai juntando, uma hora você explode, seja num relacionamento, seja com você mesmo, né? Porque você não entende, você não é transformado. Né? Se você já amou esse trechinho, imagine o bate-papo completo com a autora do livro Livre, Leve e Forte, Luísa Nazaré. E eu já consegui um cupom de desconto para vocês junto com a editora Thomas Nelson. Aproveitem, está tudo aqui na descrição abaixo. Vocês vão amar.